Eu sempre achei que São Paulo era barulhenta demais para ter fantasmas. Uma cidade que nunca dorme não tem espaço para o silêncio, e sem silêncio não existe assombração. Pelo menos era nisso que eu acreditava, até aquela quinta-feira à noite. Meu nome é Bruno, tenho 29 anos. Trabalho em um call center na Barra Funda, turno da tarde. Todo dia a mesma rotina: metrô, baldeação, ônibus, casa. E era justamente o ônibus que me levava para o que mudaria tudo. No meu bairro, na Zona Norte, tem um ponto que todo mundo conhece. Não pelo nome da rua, mas pela história. A gente chama de Ponto das Cruzes. Fica na beira de um terreno baldio enorme, quase um quarteirão inteiro de mato seco e árvores retorcidas. Na calçada, 3 pequenas cruzes de madeira pintadas de branco. Baixas, quase no chão, com a tinta descascada pelo tempo. De dia, você passa correndo e nem percebe. À noite, ninguém passa perto. E ninguém nunca espera o ônibus ali. É um acordo silencioso. As pessoas se juntam 20 metros antes, ou atravessam a rua para o lado oposto. Não se fala sobre isso, só se faz. Dizem que anos atrás, 3 mulheres morreram ali, atropeladas por um carro sem faróis que subiu na calçada e fugiu. A polícia nunca encontrou o motorista. As famílias colocaram as cruzes como homenagem. E com o tempo, vieram as histórias. Elas ainda esperam o ônibus. De madrugada, você vê 3 sombras paradas ao lado das cruzes. Se você ouvir a voz delas, já é tarde. Eu ria disso. Muita gente ria. Até a noite em que não tive escolha a não ser descer exatamente ali. Era fim de inverno. Quinta-feira. Meu turno acabou mais tarde que o normal, umas 22h30. Peguei a van que sempre me deixava perto de casa. Quase vazia. Só eu, uma garota que eu nunca tinha visto sentada no fundo e o motorista com a esposa dele no banco da frente. Coloquei meus fones de ouvido, volume no máximo. O tipo de cansaço que não é físico, mas mental. Queria silêncio, mas o silêncio dentro da cabeça. Foi só quando a van entrou na avenida do terreno baldio que percebi algo estranho. O motorista olhava demais pelo retrovisor. Não aquele olhar rápido de quem confere o trânsito. Era fixo, em mim, na garota lá atrás. A esposa dele fazia o mesmo. Virava o rosto para nos encarar com uma impaciência que parecia nervosa. E então, a velocidade caiu. O motor roncou baixo. A van foi encostando na calçada, exatamente em frente às cruzes. Vou parar aqui hoje. Ponto final. O motorista disse alto, sem olhar para trás. Arranquei os fones. A garota se inclinou para frente, confusa. Moço, o ponto final não é lá na frente? A esposa dele virou o rosto devagar. O sorriso que ela deu não era humano. Era debochado, cruel. O final da linha é aqui. O som da porta lateral se abrindo foi quase um soco no estômago. Descemos em silêncio. Eu e a garota. A van deu a volta barulhenta e desapareceu na direção contrária. A última coisa que vi foi o rosto da mulher na janela, olhando para nós, antes da escuridão engolir tudo.
A rua estava vazia, completamente. Nem o som distante do trânsito chegava até ali. E foi isso que me deu medo. Não o escuro, não as cruzes, o silêncio errado. Olhei para a garota. Ela apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A luz alaranjada do poste fazia o rosto dela parecer sem vida, e o olhar não piscava, fixo no terreno baldio. Que gente estranha! Minha voz saiu morta, sem eco. Ela não respondeu, só murmurou baixo. A gente não devia ficar aqui parado. E eu senti, no mesmo instante, o peso, a sensação absurda de que havia olhos na gente. Não das casas, não da rua, do terreno, do escuro. Puxei o celular, bateria quase no fim, sem sinal de carro por aplicativo. A única opção era atravessar a rua e sair dali. Vamos atravessar, o outro lado é mais seguro. Ela concordou. Deu um passo comigo. Foi nesse momento, com nossos pés prestes a tocar o asfalto, que aconteceu. Um sussurro, baixo, perfeito, bem ao lado do meu ouvido direito. Não atravessem agora. Meu corpo reagiu antes da mente. Um salto para trás, o braço trombando no dela. A garota recuou ao mesmo tempo, os olhos arregalados, o ar travado no peito. A rua continuava vazia. O terreno, quieto. As casas, mortas. Você ouviu isso? Ela sussurrou. Eu engoli seco. Ouve. O frio que senti não vinha da noite. Era de dentro, do sangue. E antes que eu pudesse pensar, a voz voltou. Agora mais distante e mais triste. Aqui é perigoso. O som que veio depois não era voz, nem humano. Uma risada quebrada, engasgada, como se alguém risse de dentro de água. Foi aí que corremos. Corremos. Ou melhor, tentamos correr. O primeiro passo foi normal. O segundo, não. A sensação foi como se a gravidade tivesse dobrado de repente. Cada movimento parecia empurrar toneladas. O asfalto sobre os pés deixou de ser sólido. Era como andar dentro de uma lama invisível, densa, que sugava as pernas. Respirar virou trabalho manual. O ar tinha peso, entrava arranhando a garganta como se fosse líquido, denso, quase metálico. Um cheiro estranho invadiu meu nariz. Metal e poeira molhada. O mesmo cheiro da primeira chuva de verão batendo no asfalto quente, elétrico, quase queimado. Olhei para a garota. O pânico no rosto dela era o espelho do meu. Ela tentava mover os braços, mas parecia que estávamos presos em gelatina. A cidade tinha desaparecido. O som da noite não existia mais. Nem os grilos, nem carros distantes, nem vento. Só um zumbido baixo, profundo, que parecia vir de dentro da minha cabeça. E aí eu percebi. O mundo ao nosso redor estava distorcendo. As casas, as luzes, as sombras das árvores ondulavam nas bordas da visão, como olhar o mundo debaixo de uma piscina.
tempo também quebrou. A calçada do outro lado, que estava a poucos metros, parecia quilômetros de distância. Era como um pesadelo, aquele em que você tenta correr, mas o corpo não responde. Só que eu estava acordado. Cada segundo era físico, real. E havia outra coisa, uma pressão, uma força sutil, quase imperceptível, nos puxando para trás, para o terreno baldio, como se a escuridão ali tivesse sua própria gravidade, tentando nos engolir. Meu coração disparava, mas parecia não ter força para bombear o suficiente. A visão periférica começou a borrar e uma certeza horrível nasceu dentro de mim. A gente não ia sair dali. Foi quando as luzes apareceram. 2 pontos de luz branca cortaram a escuridão no fim da rua. Não era farol de carro comum. Era uma luz fria, quase azulada, que não iluminava nada ao redor. Eram feixes sólidos, focados direto na gente. O som veio antes da forma. Não foi buzina, não foi motor, foi um grito. Um grito metálico, agudo, que não vinha do ar. Veio de dentro do crânio, explodindo nos ossos. Curvei o corpo, mãos nos ouvidos por instinto. Inútil. O som estava em mim. As luzes se aproximaram numa velocidade impossível. O contorno de um carro enorme, escuro, borrado como uma foto tremida. O asfalto vibrava sob nossos pés. A garota tentou gritar, mas nenhum som saiu. Nem o meu. Era como se aquela realidade tivesse engolido o som. A certeza bateu com força absurda. A mesma calma estranha que vem com a morte inevitável. Nós íamos morrer ali, como as 3 mulheres, no mesmo pedaço de rua. Fechei os olhos com força. Não foi uma escolha, foi reflexo animal. O corpo se encolheu sozinho, esperando o impacto. O metal rasgando a carne, o som dos ossos quebrando. O fim. E então, um toque. Meu pé esquerdo encostou em algo sólido. Diferente, cimento. A quina da calçada do outro lado da rua. No mesmo instante, o mundo estalou de volta ao lugar. O ar ficou leve de repente. Tão leve que a primeira lufada me fez engasgar como um afogado. Os sons da noite voltaram todos de uma vez. Grilos, um cachorro distante, um caminhão passando na avenida principal. Meus músculos livres do peso absurdo tremeram como gelatina. Quase desabei. Olhei para a garota. Ela estava curvada, mãos nos joelhos, ofegante. O cabelo grudado no rosto suado. As lágrimas escorriam sem barulho. Ficamos ali parados, apenas respirando, tentando entender se estávamos vivos mesmo. O mundo parecia normal de novo, mas a normalidade parecia a verdadeira ilusão. Demorou alguns minutos até eu conseguir falar. Minha voz saiu arranhada. Você tá bem? Ela balançou a cabeça positivamente 2 vezes, sem conseguir formar palavras. Foi só quando o tremor nas pernas diminuiu que nós 2 viramos ao mesmo tempo. Olhar para trás era inevitável. E lá estavam elas. As 3 cruzes brancas, imóveis, simples, gastas pelo tempo.
Mas não estavam sozinhas. Atrás de cada cruz, recortadas contra o terreno baldio, havia formas. Não corpos, sombras mais escuras que a própria noite. Silhuetas altas, magras, cobertas por véus longos. Nenhum rosto, nenhuma mão. Apenas 3 presenças imóveis. E então, as 3 cabeças veladas se viraram na nossa direção. Perfeitas, sincronizadas. Um movimento lento, deliberado. Elas sabiam que estávamos ali, que tínhamos visto. E uma coisa gelada me atravessou de dentro para fora. A gente não tinha sido salvo. A gente tinha sido usado. A voz não era um aviso. Era um convite. A gente não falou nada. Nenhum "vamos", nenhum "corre". Apenas viramos o rosto ao mesmo tempo e andamos. Não olhei para trás de novo, nem um segundo. O instinto gritava que olhar seria dar permissão, dar poder. Meus passos eram rápidos, descompassados. O corpo ainda tremia. O som dos meus próprios sapatos no asfalto parecia errado. Como se a rua ainda não tivesse voltado completamente ao mundo normal. Quando finalmente vimos luz de casa acesa no fim da rua, eu senti as pernas quase desabarem. A garota se virou para mim pela primeira vez desde que saímos das cruzes. O rosto pálido, os olhos enormes, ainda úmidos. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas só saiu um sopro sem som. "Vai", minha voz mal saiu. "Só vai para casa." Ela apenas balançou a cabeça e correu para o lado oposto. Não trocamos nomes. Não trocamos nada. Talvez seja melhor assim. O tipo de coisa que prende 2 pessoas para sempre ou destrói. Quando fechei a porta de casa atrás de mim, travei a fechadura 2 vezes. Me encostei na madeira fria, tentando acreditar que aquilo tinha acabado. Mas não acabou. O silêncio do quarto naquela noite era pesado. Não o silêncio normal, cheio de pequenos sons de vida ao fundo. Era o mesmo silêncio abafado da rua. O ar parecia mais denso, e bem quando o sono quase veio, entre o último piscar de olhos e o escuro, eu ouvi. Baixo. Distante, mas não nos ouvidos. Lá dentro. O grito metálico. Os dias seguintes foram estranhos. A cidade parecia igual. As pessoas riam nos bares, os ônibus passavam cheios, a vida seguia. Mas eu não. Qualquer sombra na calçada fazia meu coração disparar. Qualquer rua mais vazia me dava a sensação de estar de novo no meio daquele asfalto pesado. E às vezes, no silêncio entre os barulhos do mundo, o ar mudava. Ficava grosso, metálico. E eu sabia que não era lembrança. Era como se eles ainda estivessem ali, à espreita, lembrando que a linha é fina entre o mundo deles e o nosso. 3 semanas depois, eu sonhei com elas pela primeira vez. Não era pesadelo. Não havia gritos,
Só um campo aberto, as 3 cruzes cravadas na terra seca, e atrás de cada uma, as silhuetas veladas. No sonho, elas não se moviam, não faziam som, só esperavam. E então, uma voz, a mesma, soprou dentro do meu crânio. Agora você sabe. Acordei com o peito pesado, o gosto metálico na boca, o coração batendo lento demais, como se o corpo inteiro tivesse sido puxado de volta de outro lugar. Um mês depois, voltando tarde do trabalho, a van passou de novo pelo mesmo trajeto. Eu juro que tentei não olhar, mas os olhos foram sozinhos. O ponto das cruzes estava lá, o poste alaranjado, a calçada de terra batida. E por uma fração de segundo, eu vi 3 silhuetas altas e imóveis, e uma quarta, menor, parada no meio da rua onde o asfalto começa. Sem véu. Só uma sombra pálida, magra. E quando a van passou, a voz ecoou baixo. Tão baixo que parecia vir do meu próprio coração. Tá faltando alguém. Desde aquela noite, algo em mim quebrou de vez. Não é medo constante, não é pânico, é pior. É a certeza de que aquela fronteira fina, aquela fresta entre os mundos, está sempre aberta e que uma vez que você atravessa, você não volta inteiro. Passaram-se meses. A vida fez o que sempre faz. Empurrou tudo para o fundo. Contas para pagar, trabalho novo, rotina. Mas certas coisas não se enterram. Elas enterram você. A lembrança daquela noite nunca sumiu. Às vezes ficava mais fraca, como uma cicatriz velha, mas bastava o silêncio pesado de uma madrugada qualquer para tudo voltar com força. O gosto de metal, o ar denso, as cruzes, as vozes e sempre, sempre aquela frase maldita: tá faltando alguém. Um ano depois, quase no mesmo mês, a cidade parecia diferente. Não sei explicar como, mas o bairro inteiro parecia mais frio. Não de temperatura, de presença. Foi numa terça-feira, perto das 11. Voltava a pé para casa depois de perder o último ônibus. O caminho me obrigava a passar 3 ruas paralelas ao ponto das cruzes. Não era o mesmo trajeto, mas o ar era. Foi ali, parado na esquina, que vi Carolina, pela primeira vez desde aquela noite. Ela estava encostada num muro, o rosto meio escondido pelo capuz. Por um segundo não reconheci, mas quando nossos olhos se encontraram, não havia dúvida. Era o mesmo olhar, cansado, assustado, quebrado. Você também? Ela não terminou a frase. Não precisava. Nos encaramos em silêncio, e naquele momento, sem combinar, sem palavras, nós dois entendemos. Eles não tinham acabado. Eles nos marcaram. Nos encontramos mais algumas vezes depois, sempre por acaso, sempre tarde da noite. Era como se algo nos puxasse para um mesmo ponto do mapa. Conversamos pouco. Quando você passa por algo assim, palavras parecem inúteis. Ela disse que ainda sonhava com o terreno, que às vezes acordava com o corpo pesado, como se o ar da rua tivesse invadido o quarto, que o grito metálico vinha de vez em quando,
e que, algumas madrugadas, tinha certeza de ver sombras paradas do outro lado da rua de casa. Eu contei que era igual, que o mundo parecia dividido entre os que nunca verão nada e nós. Um dia decidi voltar. Era insano, mas eu precisava. Cheguei ao Ponto das Cruzes pouco depois das 2 da manhã. O poste ainda estava lá, mais enferrujado. As cruzes, iguais. Mas o terreno. Havia algo diferente. Aquela escuridão parecia mais viva, como se respirasse. Dei um passo na calçada de terra, o ar mudou na hora. Pesado, oleoso, metálico. Engoli seco e sussurrei, sem nem pensar. Quem falta? O silêncio que veio depois parecia esperar. E então, muito baixo, muito perto, a voz soprou. Você. O mundo girou. O coração parou por um segundo. E quando consegui piscar, elas estavam lá. 3 figuras veladas atrás das cruzes. E uma quarta, imóvel, bem no meio da rua. Dessa vez vi o rosto. Pálido. Olhos fundos. Boca entreaberta, como se fosse sorrir. Era o meu rosto. Não lembro como voltei para casa. A próxima coisa que lembro é estar trancado no quarto, as mãos sujas de terra. Terra seca, como a do terreno. Não dormi naquela noite, nem nas noites seguintes. Porque agora eu sabia. Não era só uma lembrança. Não era só trauma. Era um chamado. 2 anos se passaram daquela madrugada. Carolina se mudou. Diz que precisava fugir. Mas a gente sabe. Não tem como fugir de algo que não está num lugar. Está em você. Hoje passo longe do ponto, mas não adianta. Às vezes, no reflexo de uma janela escura, vejo 4 silhuetas atrás de mim e ouço, baixo, constante, paciente. Tá faltando alguém. Não sei quanto tempo ainda tenho antes de ser puxado de vez. Talvez essa história seja a minha forma de deixar um aviso. Ou talvez seja só um registro. Se um dia você passar pelo Ponto das Cruzes e sentir o ar pesar, não pare, não olhe. E, pelo amor de tudo que você acredita, nunca atravesse na hora errada. Porque quando eles escolhem você, não existe caminho de volta.